Sistemas físicos, quando em interação com outros sistemas, tendem a evoluir com o tempo. O que significa isso? Um sistema em interação começa num estado A, depois passa por uma transformação, atingindo um estado A1, depois um estado A2 e assim por diante. De forma que, se eu tenho inicialmente um sistema fora do equilíbrio, ou seja, um sistema que não está em equilíbrio, as suas várias partes estão, por exemplo, a diferentes temperaturas. A densidade não é constante. A pressão também é diferente quando consideramos diferentes regiões, subsistemas e assim por diante. De forma que este sistema não está em equilíbrio. Mas se pode mostrar que um sistema físico qualquer, interagindo com outros sistemas, que pode ser um subsistema do próprio sistema, ele evolui de tal forma que, depois de um intervalo de tempo, que nós chamamos de tempo de relaxação, depois de um tempo de relaxação, qual é esse tempo? Depende do sistema. Alguns em segundos, outros depois de anos, às vezes centenas de anos. Então, temos aqui uma questão que não vamos entrar nela, determinar o tempo de relaxação, ou seja, depois de quanto tempo um sistema fora do equilíbrio atinge um estado de equilíbrio. De forma que sistemas termodinâmicos evoluem de tal forma que, se ele não se encontrava no estado de equilíbrio, depois de algum tempo, o tempo de relaxação, ele acaba atingindo esse estado, conhecido como estado de equilíbrio. Nós vamos daqui a pouco apresentar algumas características, né, do estado de equilíbrio. Muito bem. E se o sistema estava em equilíbrio e depois de algum tempo ele passa por uma série de transformações, estou falando agora de um processo, e de tal forma a que depois de algum tempo ele se encontra num estado B também de equilíbrio. Ora, vamos colocar aqui num diagrama PV esta situação, onde o sistema estava num estado, digamos, A, né? num estado A, e digamos que nesse estado A a pressão seja PA e o volume seja VA. Passa por uma série de transformações, né? Processo, portanto, processos, e atinge agora um estado B, no qual a pressão nesse estado B é PB, ocupando agora um volume VA. Ora, ele pode passar de A até B por meio de processos
reversíveis. Indicamos assim com essa linha cheia. Ou pode fazê-lo passando por processos irreversíveis. E representamos assim processos irreversíveis, né? De forma que ele pode ir de um estado de equilíbrio A até um estado de equilíbrio B, passando por um conjunto de processos reversíveis ou irreversíveis. Ora, nós dizemos que o processo de evolução do sistema é reversível se, quando ele passa de A até B, ele passa de tal forma que os estados intermediários A1, A2, A3, AN, de tal forma que todos esses estados aqui são estados de equilíbrio. O que é importante é que ele passa por um conjunto de transformações de tal forma em que cada um dos estados intermediários entre A e B, esses estados sejam estados de equilíbrio. Portanto, ele passa por uma sequência de estados de equilíbrio. Isso define, então, um processo reversível do ponto de vista termodinâmico. Então, um sistema termodinâmico, ele passa por um processo reversível se os estados intermediários são todos estados de equilíbrio. De outra forma, se isso não acontecer, nós temos aqui, então, um processo, né, irreversível. Irreversível. Isso, então, define a evolução de um sistema através de processos reversíveis e de processos, em alguns casos, irreversíveis. De qualquer maneira, o que define, no caso de sistemas termodinâmicos, sistemas macroscópicos, é a questão dos estados intermediários. É claro que isso precisa ser um tipo de transformação feita, digamos assim, adiabaticamente, né? De tal maneira a que em nenhum momento o sistema passe por uma situação tal que o seu estado possa ser caracterizado por um estado fora do equilíbrio.